Fim da semana 2 da NFL, mais 16 jogos muito interessantes rolaram. Vem comigo que nesse vídeo eu vou te dizer tudo de melhor que aconteceu em cada um deles. Antes de tudo, aquele pedido de sempre, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que a gente produzir ao longo da temporada. Eu prometo que vale a pena, eu prometo que vem muita coisa interessante e é muito importante pra gente que você curta, compartilhe com os amigos, espalhe a palavra, porque mostra pro YouTube que esse conteúdo é relevante e ajuda na divulgação orgânica dele. Faz o canal crescer e faz com que a gente produza mais conteúdo pra vocês. Vamos então falar da segunda semana da NFL, a segunda rodada. Foram 16 jogos muito interessantes. Alguns confirmaram algumas coisas que a gente sabia, outros colocaram aquela dúvida na nossa cabeça. Vem comigo que eu vou pontuar então cada um deles. Começando então com o jogo de quinta-feira, Cincinnati Bengals 30, Cleveland Browns 35. O jogo serviu para os Browns acalmarem um pouco as críticas e o Baker Mayfield mostrar que ele pode produzir sim em alto nível e levar esse time às vitórias. Ele jogou muito bem, conseguiu fazer um ataque mais explosivo em campo, e o jogo terrestre também funcionou muito bem com a dupla Kareem Hunt e principalmente o Nick Chubb, que é o running back número 1 do Cleveland Browns e jogou muito nessa partida. Pelo lado dos Bengals, o calouro Joe Burrow, escolha número 1 do draft, jogou muito bem. Parecia um veterano em campo, muito tranquilo, fazendo bons passes. Cometeu uma calorice, né? Sofreu um fumble na beira da endzone que cedeu um touchdown ao Cleveland Browns, mas ele fez uma boa partida para um cara que está começando ainda a carreira na NFL, que não teve pré-temporada direito, que não fez um jogo de pré-temporada e que está aprendendo meio que na marra, ele está trocando pneu com o carro andando. Dentro dessas condições, Burrow jogou muito bem e mostrou que pode ser o futuro da franquia, mas para isso, o Bengals vai ter que montar um time melhor em torno dele, principalmente a linha ofensiva, que ainda é um problema apesar dos reforços que recebeu nessa intertemporada. Quem também teve uma boa atuação foi o Odell Beckham Jr., wide receiver do Cleveland Browns, que vinha sendo muito criticado após a derrota para os Ravens, mas ele mostrou que contra o Bengals ele ainda é um dos caras, um dos grandes wide receivers da liga. Passando agora para a rodada de domingo, Atlanta Falcons 39, Dallas Cowboys 40. Mais uma Atlanta falconizada daquelas do time de Atlanta. Meu Deus do céu! O time chegou a ter 12 pontos de vantagem já na reta final da partida e conseguiu tomar uma virada com um lance bizarro no final do jogo. O Dallas deu um sidekick, a bola foi rolando no chão e ninguém do Atlanta pulou para pegar a bola. Ficaram esperando uma passagem de 10 jardas, Dallas recuperou a bola, chutou o field goal e ganhou o jogo. Foi um final de jogo muito bizarro que eu fiquei assustado até com o que aconteceu, eu não entendi nada do que o Falcons fez. Eu achei que eu fosse errar esse palpite porque no vídeo passado eu apostei em vitória de Dallas, mas no fim das contas, Dak Prescott e companhia conseguiram a vitória por um caminho diferente, mas conseguiram vencer o jogo, que é o que importa no fim das contas, né? Falando em Dak Prescott, ele fez tudo o que ele pôde pro time ganhar, ele correu para 3 touchdowns, ele passou para mais de 400 jardas, fez um bom jogo passando a bola, mas ele cometeu erros no começo do jogo que colocaram o Dallas em uma situação desconfortável. Entre eles um fumble que foi recuperado pelo Atlanta Falcons. O QB precisa ser bem seguro com a bola, ele não pode ficar devolvendo a bola para o adversário, e esse ataque ainda precisa de alguma coisa, parece que ele não engrenou. Ele tem talento, ele tem um bom wide receiver, ele tem um bom running back, ele tem uma linha ofensiva muito forte, o QB é bom, mas em campo parece que ele tá faltando alguma coisa, ele não tá funcionando, ele não tá fluido, ele não é uma coisa natural. Parece que o time sofre para conseguir as coisas em campo. Mas eu acho que ao longo da temporada esse time vai melhorar, ainda pode render muito bem. Pelo lado do Falcons, eu sinceramente não sei o que falar, o time encontra formas bizarras de perder semana após semana. Tava jogando muito bem, fez um bom primeiro tempo, dominou, Calvin Ridley jogou uma barbaridade, mas aí chegou na reta final do jogo e começou a espalhar a farofa pra tudo quanto é lado e conseguiu perder de uma forma bizarra, apesar de chegar a estar ganhando por 9 pontos, assim, faltando minutos pra acabar o jogo. Sinceramente, Atlanta Falcons, eu não sei o que falar de vocês. Dan Quinn, meu filho, teu cargo, ó, vai rodar, hein? Vai ser demitido. Ainda nas 2 horas de domingo, tivemos uma vitória do Los Angeles Rams por 37-19 sobre o Philadelphia Eagles. Os Rams mostraram algumas coisas promissoras, um ataque lembrando bem aquele ataque que levou o time ao Super Bowl há 2 temporadas, e uma defesa forte, contendo bem o jogo corrido e conseguindo pressionar o QB. Pelo lado do Eagles, o ataque não empolga, falta uma proteção melhor ao Carson Wentz. O técnico fez algumas adaptações para fazer o ataque ser um pouco mais rápido e não depender tanto dessa proteção, que funcionaram, mas não conseguiram levar o time à vitória. O time melhorou, de fato, da semana 1 para a semana 2, mas não o suficiente. O Rams se mostrou um time interessante, um time forte. O ataque lembrou um pouco aquele ataque de 2 anos atrás, que levou o time ao Super Bowl, naquela derrota para o Patriots. Então, é um time que vem forte, eu acho, com uma defesa muito forte, com um ataque que consegue levar o time às vitórias. Jared Goff jogou muito bem novamente, Carson Wentz sofreu um pouquinho com a pressão. Também no primeiro horário de domingo, tivemos Detroit Lions 21, Green Bay Packers 42. Quando a gente fala que o Packers fez 40 pontos, você já imagina. Aaron Rodgers jogou uma barbaridade. Então, ele jogou bem,
mas não foi ele o grande astro dessa partida. Quem brilhou mesmo na vitória do Packers foi o outro Aaron. O Aaron Jones, o running back da camisa 33, gastou a bola, correu para mais de 180 jardas, anotou 2 touchdowns correndo, recebeu 94 jardas e anotou mais um touchdown. Então a defesa do Lions não encontrou ele em campo, ele gastou a bola, destruiu todo mundo e rendeu muitos pontos para mim no Fantasy. Tamo junto, Aaron Jones. Pelo lado de Detroit, mais uma temporada decepcionante até aqui. Sei que são só 2 jogos, mas é difícil você olhar para o Detroit Lions, o torcedor, eu imagino o que ele sofre. É difícil ele olhar e ter esperança vendo esse time em campo, porque o Detroit Lions ele não é um time com identidade. Você não vê um ataque confiável, você não vê uma defesa confiável e não consegue ganhar jogos. Já são 2 derrotas na temporada, times que começam com 2 derrotas tendem a não ir para os playoffs, então é bom ficar de olho. O Matt Patricia, o trabalho é muito ruim até aqui. Especialista em defesa não melhorou a defesa, não melhorou o ataque. Em Nova York, o San Francisco 49ers bateu o New York Jets por 31-13. Mas a gente pode dizer que nesse jogo ninguém saiu vitorioso. O 49ers perdeu alguns jogadores muito importantes por lesão e apesar da vitória, não tem muito o que comemorar na semana 2. E vou te falar uma coisa, lesão vai ser um assunto recorrente daqui pra frente nesse vídeo, tá? Teve jogador lesionado em quase todos os jogos, foram mais de 15 jogadores saindo, então essa semana foi difícil na NFL em relação a isso. Jimmy Garoppolo, quarterback titular, fazia um grande jogo até que teve uma lesão e precisou deixar o campo. A decisão dele vai ser semana a semana, a lesão não é tão grave assim, mas ele pode desfalcar o San Francisco 49ers nas próximas rodadas, assim como o running back Raheem Mostert, que fazia um grande jogo, sofreu uma lesão e pode ficar fora do próximo jogo também. Na defesa, a situação é um pouco mais grave. Tanto Nick Bosa quanto Solomon Thomas romperam o ligamento cruzado do joelho e estão fora da temporada. São jogadores muito importantes e que vão ter muito impacto no desempenho da defesa, que foi a grande força do time na última temporada. Ou seja, é difícil prever o que vai ser do Niners daqui pra frente. O ataque vai precisar produzir muito melhor, porque a defesa vai ter uma queda de desempenho inevitável, e a gente não sabe se vai conseguir repetir o que fez na última temporada, chegando até o Super Bowl. Pelo lado dos Jets, nada diferente do esperado. É um time de pouco talento e muito mal treinado pelo Adam Gase, é inexplicável o Adam Gase estar empregado. Sam Darnold, o QB, é jovem e tem potencial, mas ele precisa de ajuda, ele precisa de uma linha ofensiva que proteja ele bem, ele precisa de recebedores para passar a bola, e ele não tem isso, além de não ter, é claro, o treinador. Então, Jets, chegou a hora de mudar, manda o Adam Gase embora e começa um novo projeto para desenvolver o Darnold e dar chance a ele de vencer na NFL, porque nesse momento ele não tem isso. Agora falando de Minnesota Vikings e Indianapolis Colts, vitória dos Colts por 28-11 num dos resultados, para mim, mais surpreendentes da rodada. Não que eu ache os Colts um time ruim, eu até acho um bom time. O problema é que o Minnesota jogou muito mal. Eu esperava muito mais dessa equipe nesse confronto. Principalmente do QB Kirk Cousins, que foi interceptado 3 vezes na partida e já botou tudo a perder logo de cara, né? Para os Colts, a grande surpresa foi o wide receiver Molly Cox, que fez um grande jogo, terminou com mais de 100 jardas de recepção e foi o principal alvo de Philip Rivers. Mas quem realmente decidiu essa partida para eles foi a defesa, que interceptou Kirk Cousins 3 vezes e botou o time no jogo. Em Miami, o Buffalo Bills bateu o time da casa, os Dolphins, por 31-28 em uma grande partida do quarterback Josh Allen. Ele jogou muito bem, passou para mais de 400 jardas no confronto e foi decisivo na vitória do time dessa vez. O melhor amigo de Josh Allen no confronto foi o wide receiver Stefon Diggs, que chegou nessa temporada depois de uma troca e jogou muito bem e foi o principal alvo do jogador, que era o que se esperava dele quando ele foi contratado. Então a conexão Josh Allen e Stefon Diggs funcionou muito bem nesse confronto contra o Miami Dolphins. A defesa dos Bills, que normalmente é uma força do time, não foi tão bem assim nesse confronto. O ataque dos Dolphins até conseguiu produzir muito bem e Ryan Fitzpatrick, o quarterback dos Dolphins, que eu avisei aqui que ou joga muito bem ou joga muito mal, fez uma boa partida e quase conseguiu levar o time à vitória. Buffalo sofreu bem mais do que eu esperava, mas ainda assim, numa tarde inspirada de Josh Allen, conseguiu a vitória, que é o que importa no fim das contas. Assim como a unidade defensiva de Buffalo, a de Miami também não foi muito bem no jogo. Depois de uma semana 1 muito boa contra a New England, ela voltou a sofrer um pouco em campo e cedeu mais de 30 pontos para os Bills. Em Chicago, os Bears venceram os Giants por 17-13, numa partida que eu diria que foi o inverso da semana 1 para Mitchell Trubisky, o QB do time de Chicago. O camisa 10 até começou o jogo muito bem, passou para 2 touchdowns, abriu 17-0 no placar, parecia que ia ser um atropelo dos Bears, mas depois do intervalo tudo mudou. Ele foi interceptado 2 vezes, não conseguiu produzir mais nada e os Giants quase conseguiram vencer a partida. A atuação de Trubisky é preocupante para o torcedor do Bears no sentido de que ele continua oscilando demais dentro dos jogos. Se na semana 1 ele teve 3 quartos apagados e brilhou no último, agora ele fez um bom primeiro tempo nos 2 primeiros quartos e depois ele jogou absolutamente nada. E times inconsistentes não vão aos playoffs e não ganham títulos. É simples assim. O Trubisky precisa jogar melhor e o Bears precisa jogar melhor como time para ter chances de chegar a algum lugar.
Nesse momento, esse time não passa a confiança de que vai conseguir fazer isso, porque o Trubisky em si não é consistente e o time como um todo também não é. Por Nova York, novamente lesões. Como eu falei anteriormente, vai ser um assunto recorrente no vídeo. O running back Saquon Barkley sofreu uma lesão no joelho e está fora da temporada. É uma baixa muito importante nesse time do New York Giants porque ele é o jogador mais talentoso desse ataque. Sem ele, o ataque perde muito da produção que tem. Daniel Jones não fez um grande jogo, foi interceptado uma vez, sofreu um fumble e ele está se desenvolvendo ainda como quarterback na NFL. É preciso ter paciência e preciso principalmente que o Giants dê condições dele de fazer isso, porque a linha ofensiva do Giants é muito ruim, ele não tem tempo para fazer as jogadas e sofre por causa disso. Quando a linha ofensiva dá tempo ao Daniel Jones para fazer os passes, nós vemos coisas boas saindo. Só que esses momentos são raros porque a linha ofensiva é fraca. O foco do Giants tem que ser dar condições e proteção para o QB jovem deles para se desenvolver como passador, e aí sim você vai ter um ataque potente, o que não acontece nesse momento. Em Pittsburgh, o time da casa, os Steelers, bateram o Denver Broncos por 26-21 e novamente as lesões foram um dos grandes assuntos dessa partida. O jovem quarterback Drew Lock sofreu uma lesão no ombro logo no começo da partida e precisou deixar o jogo. Ele deve perder até umas 4 rodadas e sem ele, quem assume o comando do ataque é Jeff Driscoll. Obviamente, o nível do ataque cai bastante com reserva, né? Mesmo sem Locke, o ataque do Denver Broncos fez um jogo decente, manteve o time vivo até a reta final da partida, tendo chance até de ganhar, muito por conta da incompetência ofensiva dos Steelers no segundo tempo. Big Ben, o experiente quarterback do Pittsburgh Steelers que volta de lesão nessa temporada, fazia um bom jogo até a reta final, mas acabou sendo interceptado e até deu alguma chance do Denver Broncos voltar ao jogo e ter chance de tentar buscar um empate ou até mesmo uma virada. No final, a defesa dos Steelers foi decisiva e conseguiu anular de vez o ataque do Denver Broncos, que é a grande força desse time. A grande força dos Steelers é essa unidade defensiva, uma das melhores da NFL, se não a melhor nesse momento. O time vem forte para essa temporada e se Big Ben se recuperar bem da lesão e voltar a jogar em alto nível, tende a ser um dos melhores times da Conferência Americana e vai brigar com o Baltimore Ravens pelo título da Divisão Norte. Jacksonville Jaguars e Tennessee Titans fizeram um dos jogos mais malucos da rodada, com vitória de Tennessee por 33-30. Numa grandíssima atuação de Ryan Tannehill, que passou para 4 touchdowns e jogou muito bem novamente. Além de Tannehill, quem jogou muito bem pelo Titans foi o safety Kenny Vaccaro. Ele teve 11 tackles, 1 sack, 2 tackles para perda de jardas e 2 passes desviados no jogo, ou seja, ele acabou com o ataque do Jaguars nessa partida. Sob o comando do jovem quarterback Gardner Minshew, o Jacksonville Jaguars reverteu uma desvantagem e empatou o jogo. E teve até a chance de buscar a virada, só que aí o Minshew acabou interceptado no último lance da partida, que decidiu a vitória dos Titans. Mas esse Jacksonville Jaguars, que é tratado por muitos como o pior time da NFL, é um time que não desiste e que vai dar trabalho para muita gente ainda nessa temporada. Vale ficar de olho nesse time. Em Tampa Bay, os Buccaneers bateram o Carolina Panthers por 31-17 na primeira vitória de Tom Brady com o novo time, apesar dele não ter jogado tão bem assim. Quem foi muito bem no ataque dos Bucs foi o running back Leonard Fournette, que correu para mais de 100 jardas e 2 touchdowns, e foi decisivo na vitória do time da casa. O time de Carolina sofreu uma baixa muito importante. O running back Christian McCaffrey teve uma lesão e deve perder até umas 6 rodadas daqui pra frente. O time é muito dependente dele, o ataque depende muito da produção dele, não à toa, os 2 únicos touchdowns feitos no jogo foram dele. Então, sem ele, o Carolina vai passar aperto aqui pra frente e essa temporada pode ter acabado antes mesmo de começar pra eles. O quarterback titular do Carolina, Ted Bridgewater, não fez um bom jogo, ele foi interceptado 2 vezes, uma delas bizarra, e vai sendo questionado no comando desse ataque. Se o Bridgewater não jogar bem, a tendência é que o Carolina busque um novo quarterback no próximo draft, já que vai ter uma boa oposição se fizer uma campanha ruim. Passando agora para os jogos do segundo horário, às 5h05 da tarde, o Arizona Cardinals recebeu o Washington Football Team e venceu por 30-15, em um grande jogo novamente de Kyler Murray, o quarterback do Arizona Cardinals. Eu falei para ficar de olho nesse time, Kyler Murray vem forte, o Arizona Cardinals vem forte esse ano. Tô falando. O baixinho quarterback do Arizona Cardinals produziu muito bem correndo com a bola e passando ela, foi decisivo na vitória sobre o Washington Football Team e conectou novamente muito bem com o wide receiver DeAndre Hopkins, que chegou nessa intertemporada e vem se provando o principal alvo de Kyler Murray. Ele recebeu mais 8 passes nesse jogo e bateu o recorde de mais recepções por um wide receiver nas primeiras 2 partidas pelo novo time. Foram 22 em 2 semanas. Baita troca, hein, Bill O'Brien? Abrir mão dele no Texans foi uma ótima ideia. Já o Washington, depois de uma vitória surpreendente na semana 1, jogou mal nesse jogo e deu muitos tiros no pé. Foram 2 fumbles que custaram caro e que encaminharam a vitória para o Arizona Cardinals, que em nenhum momento chegou a estar realmente ameaçado de perder esse jogo. Em Houston, 2 dos quarterbacks jovens mais empolgantes da NFL se enfrentaram na vitória do Baltimore Ravens por 33-16 sobre o Houston Texans. Lamar Jackson levou a melhor sobre Deshaun Watson, jogou melhor e levou a vitória para Baltimore. Se na semana 1 Lamar passou muito bem a bola, dessa vez ele voltou a correr com ela e se provou um quarterback muito versátil,
que faz o que é necessário para o time ganhar. Aliás, o que ele faz de melhor, né? São 14 vitórias consecutivas. 14 contando, claro, a temporada passada e essa. Foram 12 seguidas na temporada passada e mais 2 nessa, obviamente, só contando a temporada regular. Na carreira, o Lamar tem 22 vitórias e só 3 derrotas desde que assumiu como titular e já se provou um quarterback de sucesso na NFL. Claro, ainda muito jovem, ainda tem muito o que fazer, ainda tem uma história para escrever, mas já provou, ele já calou os críticos e provou que ele pode ter sucesso sim na NFL. Deshaun Watson voltou a jogar bem, mas ele precisa de mais ajuda do Houston Texans. A linha ofensiva voltou a jogar mal, foram 4 sacks do Baltimore e muitas outras pressões, ele estava o tempo todo sendo pressionado, empurrado, atacado pela defesa do Baltimore, e a linha ofensiva não dava condições dele passar a bola. Além disso, eu acho o time mal treinado e o elenco mal montado pelo Bill O'Brien, que é o técnico e o GM do time. Eu, se fosse dono do Houston Texans, já começaria a pensar num futuro longe do técnico com um novo treinador para comandar o Deshaun Watson e dar chances a ele de vencer, coisa que o Bill O'Brien não vem fazendo há algum tempo. Ainda no segundo horário de domingo, o Kansas City Chiefs venceu o Los Angeles Chargers por 23-20 em uma partida recheada de emoção, com muita dificuldade, sofreu demais o Kansas City Chiefs, mais do que eu esperava até meia hora antes do jogo, Justin Herbert não seria titular. Só que Tyrod Taylor sentiu uma lesão e obrigou o calouro a estrear na NFL. E ele estreou muito bem, foram mais de 300 jardas, ele conduziu boas campanhas de ataque e quase foi por muito pouco que ele não levou o time à vitória. Só que no final, na reta final da partida, Patrick Mahomes, decidiu, buscou a virada pro Chiefs novamente, como ele fez nos playoffs do ano passado, e se provou mais uma vez como o melhor quarterback da NFL. Não dá para subestimar Patrick Mahomes. Se ele tiver uma chance para vencer, ele vai conseguir. E foi o que ele fez, levou o time para prorrogação e na prorrogação ele teve a chance, posicionou o kicker e ganhou o jogo. No horário nobre de domingo, para mim, o melhor jogo da rodada. New England Patriots 30-35 Seattle Seahawks. Uma partidaça, 2 ataques jogando muito bem, 2 quarterbacks jogando muito bem. Ken Newton fez um grande jogo, Russell Wilson gastou a bola, então quem viu esse jogo não se arrependeu de sentar na frente da televisão e ficar acordado até tarde, porque valeu muito a pena. Se durante a carreira Russell Wilson não recebeu nenhum voto para MVP, esse ano ele tá provando que ele merece demais. Jogou muita bola nessas 2 primeiras rodadas. Foram 9 passes para touchdown já do quarterback, nesse jogo só foram 5, sendo um deles maravilhoso para David Moore. Ainda é muito cedo para dizer, são só 2 semanas, mas até aqui o Seattle Seahawks é um dos principais candidatos da Conferência Nacional aí até o Super Bowl. Tanto ele quanto o Green Bay Packers são os 2 melhores times nesse momento daquela conferência jogando futebol americano. Apesar da derrota, o time de New England tem coisas a comemorar nesse jogo. Mesmo com o conhecido problema de recebedores, Ken Newton fez um grande jogo passando a bola, conseguiu 397 jardas, principalmente conectando com o Julian Edelman, que jogou muito bem. Essa conexão Newton-Edelman acendeu a chama da esperança no torcedor de New England, que espera ver um ataque melhor e mais produtivo do que na última temporada, o que, vamos ser sinceros, não é muito difícil, né? Então, Newton jogou muito bem e deu esperança ao torcedor. Vamos ver como é que sai daqui pra frente. A temporada é longa, é muito difícil e o Patriots vai ter que ralar muito para chegar nos playoffs. No jogo que encerrou a rodada nessa segunda-feira, o Las Vegas Raiders bateu o New Orleans Saints por 34-24 na estreia do seu novo estádio em Vegas. Um jogo que, pra mim, teve um resultado surpreendente. Foi meu único erro no palpite essa semana. Após algumas temporadas ruins com os Raiders, Derek Carr começa muito bem esse ano e fez um grande jogo contra o New Orleans Saints. Ele passou muito bem a bola, se mostrou muito tranquilo, não cometeu muitos erros e levou o time à vitória. Ele foi importantíssimo nesse triunfo dos Raiders na estreia do novo estádio. Se o Raiders jogou muito bem, o New Orleans Saints até aqui é uma das grandes decepções da temporada. O time começou muito mal, cometendo muitos erros. Apesar de ter vencido o Bucks na semana 1, não jogou bem e novamente voltou a jogar muito mal, fazendo muitas faltas. Nas 2 semanas, o time cedeu mais de 100 jardas em falta. Só em falta cedeu mais de 100 jardas para o adversário. Isso não pode acontecer. Esses erros de execução para um time que está há muitos anos com o treinador não podem se repetir, porque senão o Saints não vai longe nessa temporada. O começo até aqui é preocupante, o ataque não está jogando muito bem. É claro, sente a falta de Michael Thomas, o melhor wide receiver da NFL nesse momento, mas ainda assim tem potencial para fazer mais do que vem fazendo. Com isso, encerramos a análise da semana 2 falando um pouquinho de todos os 16 jogos que rolaram nessa rodada. Quem acompanhou o vídeo passado viu que eu dei palpite em 7 desses jogos, eu acertei 6 e errei só 1, só a vitória do Raiders que eu não acertei. Então o placar é de 12 pra mim e 3 pra ninguém, porque eu tô concorrendo com ninguém, eu tô só aqui dando palpite e você vendo esse vídeo. Espero que você tenha curtido o conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada que a gente vai produzir ao longo da temporada. Quinta-feira tem prévia da semana 3 e eu espero que você veja o próximo vídeo. Até lá!